Aleluia, abra sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Olha esse texto aqui. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder, e a tua força pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Te louvamos por tua palavra, te adoramos nesta manhã, inclinamos o nosso coração para ti. Pedimos que o Senhor nos toque, o Senhor fale conosco, o Senhor nos marque para um tempo novo de milagres, de provisão, de prosperidade. Que o Senhor nos leve a viver algo novo da parte do Senhor. Cumpra em nós a tua palavra. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus, e todos digam amém. Eu amo esse texto, ele é peculiar. Quando é que o rei Davi fez esta oração? Você vai encontrá-la neste capítulo 29 do primeiro livro de Crônicas. Mas qual é o momento da vida de Davi que ele ora dessa forma? É o momento que está precedendo a sua morte. Davi está encerrando a sua trajetória nessa terra. Davi está vivendo os seus últimos dias nesta terra. E então ele dirige esta oração ao Senhor. Antes disso, ele apresenta Salomão como seu sucessor. Isto no capítulo 28, ele apresenta a toda a nação, dizendo: olha, este é o escolhido do Senhor. Logo depois, Davi dá a Salomão a planta do templo. Era desejo de Davi, e aliás, esta é uma expressão dele, quando diz: eu, sendo rei de Israel, tenho um palácio, como é que o meu Deus vai habitar em tendas? Porque ainda desde Moisés havia apenas um tabernáculo para que se reunisse em torno disso para adoração a Deus. E Davi diz: como eu posso ter um palácio e o meu Deus ele possa habitar em tendas? Como é que isso pode acontecer? Então era desejo do rei Davi construir um templo, e ele passa essa responsabilidade para Salomão. Mas é interessante, porque ele não apenas passa a responsabilidade a Salomão, mas Davi também dá a Salomão todas as condições. Escute isso que eu vou dizer. Davi prepara o melhor e dá a Salomão, dizendo: está aqui todo o material que você precisa para construir o templo de Deus. Todo o material, é muita coisa que ele dá: ouro, prata, madeira. Você lê esses capítulos aqui e você fica impressionado com a oferta do rei Davi, para que o templo fosse construído. Mas quando você observa o início da trajetória de Salomão, olha o exemplo como fala alto, olha o exemplo como faz a diferença e é significante.
Porque a Bíblia diz que Salomão usa o que o seu pai deu, mas ainda vai buscar mais coisas, e dá ainda da sua parte muito mais, para que o templo do Senhor, ele se torne uma espécie de lugar de admiração. É incrível essa história. E é bem assim, o que você faz vai ser potencializado na vida do seu filho. E eu quero abençoar a tua descendência. Eu quero dizer que em nome de Jesus a tua descendência será mais abençoada do que você, mais próspera do que você, mais íntegra do que você, mais santa do que você, mais comprometida do que você, mais cheia da glória de Deus do que você. Olha a disposição de Salomão. Então é muito lindo. Ele recebe a planta do templo do seu pai. Seu pai fala depois do capítulo 29, quando inicia, das ofertas que ele daria e dos príncipes, mas de repente, lá no segundo livro de Crônicas, surge Salomão dando ainda muito mais. Oh, que coisa linda! Mas de repente, depois da planta dada, depois de dizer que Salomão é o seu sucessor, Davi levanta os seus olhos e começa a orar. E quando eu olho para esses dois versículos, versículo 11 e 12 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, o meu coração se enche. E por que é que se enche? Porque você olha para a história de Davi e olha para esse texto, o seu coração se enche de alegria. Quem fala essas palavras é obrigado a conhecer o Deus de quem é falado neste texto. E você começa a perceber isso. Davi começa dizendo: tu és grande e poderoso. Tu és grande e poderoso. Escute, ele está dizendo: não há ninguém maior do que tu, e tu tens todo o poder. Ele está exaltando as características de Deus. Ele é onipotente. Isto quer dizer, ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Mais do que isso, tu és glorioso, esplêndido e majestoso. Quer dizer, olhar para ti é uma experiência única. Quem olha para ti não fica confundido. Quem olha para ti é iluminado. Quem coloca os olhos em ti perde todo o medo, porque a tua grandeza ofusca o medo, a tua grandeza ofusca a desesperança, a tua grandeza responde tudo. Nós não servimos um Deus feito por mãos de homens, um Deus que precisa ser carregado, um Deus que precisa ser limpado, um Deus que precisa ser encerado. Nós não servimos a um Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. Não, nós servimos um Deus, meu Senhor, nós servimos um Deus grande e poderoso, glorioso, esplêndido. E majestoso significa que ele tem majestade, ele tem reino. Davi está dizendo: eu tenho uma responsabilidade de rei, mas esta responsabilidade é pequena diante da tua majestade. Se diante de mim as pessoas precisam
dirigir a palavra com respeito, porque sou o rei deles aqui. Imagine diante de ti. Como é importante, quando você se aproxima de Deus, saber quem Deus é. Às vezes eu passo muito tempo apenas dizendo: tu és lindo, tu és grande, tu és majestoso, tu és tremendo, tu és Deus, tu és Senhor, tu és Rei. E eu posso lhe garantir uma coisa: apesar de tudo que passamos, apesar das afrontas, das perseguições, das pressões, dos problemas, das aflições, das angústias, das adversidades, apesar de tudo que você possa passar nessa vida, se você experimentar levantar os seus olhos para os céus, experimentar levantar a sua voz, derramar o seu coração, meu querido, de repente a presença dele vem. E quando a presença dele vem, o teu coração se cala. Ninguém é semelhante a ele. Ninguém é semelhante a ele. Olha o que Davi diz: tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Por que Davi fala isso? Porque ele sabe que Deus é criador de tudo que a gente vê e de tudo que a gente não vê. Deus é criador de tudo que a gente vê e de tudo que a gente não vê. Tudo, todas as coisas, tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu criou. Diz que um homem muito experiente na ciência chegou para Deus e disse: olha, Deus, eu descobri que eu posso fazer o homem também. Pode? Posso fazer. Inclusive posso fazer ele até respirar. Ele não vai ter os sentidos, mas vai respirar. Ah, é? E como é que você faz? Olha, eu posso ser um Deus igual a você daqui um pouco. Então vai lá. E aí diz que o homem começou a pegar o barro e começou a construir um ser humano, e foi construindo, e Deus disse assim: pode parar. Mas parar por quê, Deus? Pode parar. Mas por quê? Eu estou construindo o homem. Eu sei, só que você está usando o barro que eu criei. Faça o teu barro. Faça o teu barro, e aí faz o homem, porque esse barro é meu. A gente precisa entender uma coisa: não interessa, todas as coisas pertencem a Deus. Ele é dono de tudo. E olha a expressão que Davi usa: tu és rei e supremo governador de tudo. Quer dizer, toda a autoridade está sobre ele. Ele determina todas as coisas. Ele responde a tudo. E eu sei que é de difícil compreensão para muitos o fato de estarmos vivendo o que estamos vivendo. Sabe por quê? Os nossos olhos se resumem a essa terra. A gente tem um senso de justiça, e a gente olha para essa terra e a gente começa a questionar se Deus é bom, porque isso acontece, porque aquilo acontece, porque as coisas são assim, porque os nossos olhos só estão aqui nessa terra. Mas se você tiver um vislumbre da eternidade, você se cala em relação a isso, porque esta vida aqui é apenas uma prova. Esta vida aqui é apenas uma prova, se você será aprovado no céu ou reprovado no inferno. Pastor, o inferno não existe. Se o inferno existe, é isso aqui.
para quem é salvo em Jesus e tem seu destino traçado para o céu, o máximo de inferno que ele pode viver é a sua vida aqui nessa terra. Se alguém está destinado ao inferno, o máximo de céu que pode viver é a sua vida aqui nesta terra. Porque o inferno não se compara com o que a gente vive aqui, e nem o céu. Então tire os seus olhos daqui. Se você precisa de resposta por causa dessa vida aqui, miserável homem você é. Nós temos um destino, nós temos uma garantia. Agora escute, Deus não abandonou a terra. Deus sabe como a pandemia começa, quanto tempo ela dura e quando ela acaba. Deus sabe quanto tempo as coisas continuam assim. Ele sabe. Ele não está perdido. Ele não precisa arrumar um jeito. Nós é que precisamos confiar nele e saber que da gente ele cuida. Então Davi está dizendo: olha, tu és o governador de todas as coisas. Tu tens o domínio, o controle. Nada escapa das tuas mãos. Pode parecer aqui, ou ali, ou lá, que algo saia das tuas mãos, mas não sai. Tu tens a resposta. Diga amém. Não duvide do caráter de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Não duvide. Mais do que isso, no versículo 12, Davi diz: toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder, e a tua força pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Ah, meu irmão. No versículo 11, Davi está falando do Senhor. No versículo 12, Davi está falando do Senhor na sua própria existência. A compreensão aqui já é diferente. Penso eu que Davi olha para si quando escreve o versículo 12. Penso eu que Davi olha para a sua própria história quando declara as palavras que estão no versículo 12. E por quê, pastor? Ora, quem conhece a história de Davi sabe do que eu estou dizendo. Davi, um menino basicamente rejeitado até pelos seus, desconsiderado até pelo próprio pai. Davi, pastor de ovelhas, enquanto seus irmãos, que eram fortes, tudo guarda-roupa, eram soldados. Quer dizer, você não serve para a guerra, você não serve para lutar, você é muito fraco, você não tem capacidade. Não, faz o seguinte, vai cuidar das ovelhas lá, cuida das ovelhas. Alguém tem que fazer aquilo, que seja você. Que seja você, Davi. Quer saber? Vai lá cuidar das ovelhas, das poucas ovelhas. Vai lá cuidar. Você não serve para lutar mesmo. Ele é desqualificado e por isso assume uma função como tal, pastor de ovelhas que não eram suas. Quando Samuel, o profeta, vai à casa de Jessé, pai de Davi, e começam a se apresentar diante do profeta os irmãos mais velhos de Davi. Chega Eliabe, e Samuel enche os olhos e diz: certamente este é o ungido do Senhor, porque Deus o havia enviado lá para isso. E aí o Senhor diz: ei, o homem olha
para o exterior, mas os meus olhos veem lá dentro, no coração. E um a um passa, e um a um o Senhor diz que não é, a ponto que acabam os irmãos de Davi, e Samuel pergunta a Jessé: acabaram os moços? E aí Jessé: calma aí, tem Davizinho. Mas quer saber o Davizinho? Davizinho, ele está lá, em outras palavras, parafraseando, ele está lá porque ele não serve para a guerra. Ele está lá porque ele é desqualificado, não tem muitas habilidades, capacidade. Ele está lá, sabe, lá no campo, cuidando das poucas ovelhas, porque não tem ninguém que faça isso. Aí a gente colocou ele lá, e não precisa cuidar para cá, para lá, ensinar e puxar pelo cajado, está tudo certo. Para isso ele serve. Para isso ele serve. Porque a referência de rei em Israel era Saul. Saul era forte, era guerreiro, era valente. Quer dizer, Davi não pode ser. Tem que ser alguém na medida, na estatura, na grandeza de Saul. Só que ninguém sabia na casa de Jessé que Deus já havia rejeitado Saul. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Porque isso se aplica a você. Talvez alguém tenha te desqualificado. Talvez alguém tenha dito que você não tem capacidade. Talvez alguém tenha dito: não tem jeito para ele não, ele sempre vai ser alguém que fica aquém. Mas Deus está dizendo nesta manhã: se eu te escolhi, está escolhido, você é resposta. Então quando eu olho para o versículo 12, eu vejo Davi olhando para o Senhor, pensando em si mesmo. Com o teu poder, com a tua força, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Sabe por quê? Eu sei onde eu estava, e eu sei o que o Senhor fez por mim. É claro que você olha, por exemplo, para o Salmo 23, e qual é a ideia que você tem? Que está Davi com amor cuidando das ovelhas que não eram suas, mas está com amor cuidando, e ele começa a pensar: o que é que eu faço com as ovelhas? Assim é Deus também, porque o amor que eu sinto por elas, Ele sente por mim. E ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Você começa a olhar para o Salmo 23 e algo começa a aquecer no seu coração. Sabe por quê? Porque esta é a experiência de Davi. Os seus irmãos o desqualificaram e eles não sabiam que um dia Davi matou um urso, outro dia Davi matou um leão. Por quê? Porque estavam tragando as ovelhas que não eram dele, mas eram sua responsabilidade. Tem gente que não está vendo o treinamento que Deus está conduzindo na sua vida. Aí escute, Samuel diz então: manda chamar, ninguém se assenta antes deste moço chegar. E quando ele chega, Deus diz: é este. Como pode ser? Eu penso no ponto de interrogação dos seus irmãos. Uau, eu sou preparado para a batalha, eu vou para a guerra. Eu estou acostumado a isso, eu fui treinado. Como é que pode ser Davizinho? O Davizinho, rapaz, o Davizinho que a gente deu peteleco nele. Como é que pode ser o Davizinho que a gente deu, toma lá, Robinho? Como é que pode ser Davizinho? Como é que pode ser ele? Tem gente olhando para você sem entender, mas Deus vai levantar. Deus vai te levantar.
Deus vai te usar, você vai prosperar, porque quando Ele quer, com o seu poder e a sua força, Ele torna grande quem Ele quiser, e ponto final. Então Davi, quando está orando, escute, é o final da sua história, e no final da história da gente, eu já fui por diversas vezes orar por pessoas que estão à beira da morte. Pessoas idosas já seguraram na minha mão e apertaram e disseram: pastor, ora para Deus me dar outra chance. Deus me dar outra chance, eu vou fazer diferente. Eu já ouvi muita lamentação na hora que alguém está morrendo. As últimas palavras de uma pessoa às vezes revela a vida, a conduta ruim que ela teve na face da terra. São as suas últimas palavras. Mas Davi não, ao invés de ter lamentação nos seus lábios, tem louvor. Sabe por quê? Ele sabe que errou, mas sabe que foi perdoado. Ele sabe que fracassou, mas sabe que foi Deus que o levantou com a sua forte mão, com a sua destra fiel. Porque esses textos são dele. Ele sabe que teve dia mau, mas ele sabe que naquele dia mau o Senhor o preservou. Ele sabe que foi perseguido, mas em toda a perseguição que sofreu, Deus foi o escudo dele. Você olha para os textos sagrados de Salmo 1 até 40, que são dele, extremamente dele. Aí você olha para aquilo e você sabe, Davi foi sustentado por Deus. Em meio ao fracasso, em meio à luta, em meio à angústia, em meio ao problema, Deus foi com Davi. Davi pecou e o Senhor o perdoa. Porque não importa quantos pecados você cometeu, importa se você se rendeu a Deus. Se você abriu mão de tudo e disse: aqui estou eu, necessitado de ti, inclinando o meu coração para que o Senhor me perdoe. Diga amém. Então é muito lindo isso. Davi sabe, nas últimas palavras que ele está dizendo, ao invés de ter lamentação nos seus lábios, tem louvor. Mas por que tem isso? Porque isso é a essência da vida dele. Tem gente que quando chega diante de amigos que não são crentes, ele se torna um não crente. Ele chega diante de um crente, ele se torna crente. Ele chega perto de alguém meio crente, como é que ele fica? Fica meio crente. Ele é um camaleão de Jeová. Eu já ouvi até crente dizendo: pastor, a Bíblia diz que, a gente precisa se fazer de louco para ganhar os loucos, de sábio para ganhar os sábios, de burro para ganhar os burros. Eu estou parafraseando o que dizem. E tem gente que leva a risca dizendo: e de pecador para ganhar os pecadores. A pessoa, olha onde vai a mente da pessoa. Então ela acha que ela pode fazer qualquer coisa da vida, não tem problema nenhum, não existe princípio. Ela se torna um camaleão. Se encostou, é o chuchu. Chuchu gospel. Você põe chuchu no feijão, fica com gosto de. Põe na carne, fica com gosto de. Põe no frango, fica com gosto de frango. Você põe em qualquer coisa o chuchu, ele pega o sabor de tudo. Tem crente assim. Quer dizer, não tem essência, não tem a vida de Deus em si. Você acha que eu já não me decepcionei com gente que perto de mim é crente, longe de mim não é? Perto de mim dá bom testemunho, longe de mim não dá? Claro que já. Aí você tem que fazer o quê? Se afastar da pessoa. Porque senão todo mundo começa a dizer que você é igual. E você não é. Perto de você, você diz: glória a Deus. Cheio do quê? É a pergunta.
Agora, por que é que Davi, ele tem sempre, se você olhar para a história de Davi, você vai perceber que ele errou, ele falhou, ele cometeu impiedade, ele foi um transgressor, e ele mesmo reconhece no Salmo 51. Ele mesmo diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pequei contra ti. Ele mesmo se coloca numa condição de pecador e se humilha diante de Deus. Ele mesmo faz. Ele é confrontado por Natã? Mas ao mesmo tempo que é confrontado, se humilha. As expressões de adoração que Davi tem, as expressões de Davi de se render a Deus o tempo todo, faz parte da sua essência. Ele não tem que falar isso para ficar bonitinho. Ele não tem que se comportar assim para todo mundo ter uma boa impressão dele. Esta era a realidade de Davi. Esta deve ser a minha e a sua realidade. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Que convicção que Davi tinha. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Levante sua mão direita aos céus. Porque Davi não está falando assim: ei, olha aqui, eu quero dizer para vocês que toda riqueza e prosperidade vem do Senhor, tá bom? Não, ele está orando. Ele não precisa mais prosperar. Esse texto é resposta à prosperidade que ele alcançou. Ele não tem uma vida inteira agora para conquistar. Não, ele está dizendo da sua realidade. Está orando e dizendo: olha, toda prosperidade, toda riqueza vem de ti. É uma oração. É uma oração que reflete a verdade da sua vida. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque hoje é dia de você levantar as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, eu tenho certeza de uma coisa: toda riqueza e prosperidade vem de ti, e com o teu poder e com a tua força, o Senhor pode tornar grande qualquer pessoa. Então, eis-me aqui. Eis-me aqui. Um pastorzinho de ovelhas se torna rei de uma nação. Um pastorzinho de ovelhas, desqualificado pelos seus irmãos, mas qualificado por Deus para ter a maior de todas as responsabilidades. Eu não sei como é que a sua família lhe trata, eu não sei como é que seus colegas de trabalho lhe tratam, eu não sei o que as pessoas dizem a teu respeito, eu não sei o que os teus irmãos falam, eu não sei qual é a perseguição que você sofre, mas eu sei de uma coisa: toda riqueza e prosperidade vem do Senhor. Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Levante as suas mãos aos céus, diga uma palavra de adoração ao Senhor agora. Levante o teu coração diante dele e adore. Adore, adore a sua presença.